Boa noite a você que nos acompanha nesse momento, na celebração da Santa Missa. Antes de mais nada, eu agradeço a oportunidade de podermos, como igreja, entrar em sua casa. Você, eu, nós todos somos igreja. Onde você está, a igreja está com você. Você, nesse momento, se coloca na igreja também, porque celebra conosco na mesma e única fé, dom de Deus concedido a nós. Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que por meio de sua morte recebam os eleitos a herança eterna que lhes foi prometida. Celebremos agora, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Salvador estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Examinemos nossa consciência neste momento diante do Senhor, para que possamos pedir perdão de todos os pecados da nossa vida. Sabemos, diante de Deus nada se oculta. O Senhor conhece até a intenção mais profunda da alma humana. E o Senhor não faz uso disso para querer nos condenar, mas ao contrário, para querer nos salvar, nos libertar dos males que tantas vezes nos atormentam, aprisionam, ferem a nossa vida, ferem outras vidas. Por isso, nesse momento, com muita sinceridade, onde você se encontrar, todos nós unidos, na mesma certeza da misericórdia do Senhor, peçamos perdão com sinceridade. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus nosso Pai, tenha compaixão de nós. Perdoe, Senhor, os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Nós oferecemos a Santa Missa, neste momento celebrada, em nossa paróquia São Benedito, aqui de Avaré, na casa paroquial, me encontro. Oferecemos a Santa Missa pelos falecidos. Heloísa Lose, uma mulher muito querida, foi uma grande catequista em Botucatu, na paróquia São Benedito de Botucatu. Heloísa Lose teve um calvário, anos de calvário, de problemas de saúde, mas agora na presença do Senhor se encontra. Nós cremos. Descanse em paz, Heloísa Lose, e a sua família também, nossas orações. Peço também pela alma do Padre Orestes Gomes Filho, que nos despedimos há alguns dias. Querido Padre Orestes, um homem cheio de ânimo e de alegria, sua hora chegou, partiu. Que fique a boa lembrança dele. Para os seus parentes e amigos também, pedimos a consolação do Senhor. Ofereço a Santa Missa pela alma do meu avô meu avô materno, Manuel Tomás. Pelas almas do purgatório,
rezemos também pelas almas de todos os vitimados pela Covid-19, mundo afora. Por todas as almas. Deus, a cada uma, conhece perfeitamente. Ofereço também a Santa Missa de hoje por todos os autistas. 2 de abril, Dia Mundial do Autista. Que a proteção de Deus esteja com cada um. Que nossa sociedade se conscientize cada dia mais do respeito que devemos ter pelo autista, pela sua maneira de ver a vida e protegê-los e compreender a importância que eles têm no meio de nós. Diante das fragilidades, é que percebemos o quanto nós devemos respeitar uns aos outros. Nós celebramos também a ação de graças pelo aniversário da Beatriz Pessoa, a Bia, minha prima de 2º grau, mora lá em Belém do Pará. Parabéns, Bia, Deus te abençoe, te ilumine, te traga alegria de viver. Pelo bem-estar de uma prima minha, Andréia Pessoa da Cruz, mãe da Bia, que mora também lá em Belém do Pará. Deus te abençoe, Andréia, força, saúde, Deus é mais. E por toda a humanidade. Pelas suas intenções, você que está conosco, tenha certeza que o Senhor ouve profundamente tua prece, tua súplica. Rezamos ainda em ação de graças pelos dizimistas aniversariantes do finalzinho de março. Parabéns! Guiomar Matias Mancini, Leonice Gomes de Araújo, Olivério Alves Borges, Georgina Assis Castilho, José Lauro de Camargo, Márcia Regina Mendes, Maria de Fátima Alves Pereira, coordenadora dos nossos ministros da comunhão, Rosa Iris Miranda, Marcelena Generoso Cesário, Ana Vicentini Pineda, Marcelena Generoso Cesário, Ana Vicentini Pineda, Antônio Marcos Campanha, José Pedro Melenquion, Odila dos Santos, Gabriela América Rocha de Oliveira Leite, Maria das Dores da Silva Mendes, Andréia de Cássia Batista Tinti, Sinira Santarém dos Reis, Terezinha de Fátima Castilho, Durval José Corade, Leia Aparecida Prestes, Luiz Carlos Ceaceiro, Valdomiro Joaquim Domingues. E nesse início, primeiros dias agora, 2 dias de abril, parabéns a Cláudio Mariotto e Laíse Helena Masculi Dias. Deus muito vos abençoe, os conserve na sua graça, na sua bênção. Por todas as nossas intenções, oremos. Assisti, ó Deus, aqueles que vos suplicam, e guardai com solicitude os que esperam em vossa misericórdia, para que, libertos dos nossos pecados, levemos uma vida santa e sejamos herdeiros das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir agora com bastante atenção a palavra de Deus. Carlos Graciano fará para nós a primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Abrão prostou-se com o rosto por terra, e Deus lhe disse: Eis a minha aliança contigo. Tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente.
Farei nascer de ti nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre ti e mim, e teus descendentes para sempre. Uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã como propriedade para sempre. Eu serei o Deus dos teus descendentes. Deus disse a Abraão: guarda a minha aliança, tu e tua descendência para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como resposta a essa primeira leitura, vamos meditar o Salmo 104. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele mesmo se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e de seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Irmãos e irmãs, esta é para nós a
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar um momento a palavra de Deus, hoje trazida a nós nesses dois textos bíblicos maravilhosos. Primeira leitura, um trecho do livro do Gênesis, o livro da criação, né? Quando então vemos que o Senhor Deus já começa a colocar em prática o seu projeto de salvação para toda a humanidade. Percebe, o Senhor conhece, sabe perfeitamente da fragilidade de seus filhos e filhas e que lhes falta então um direcionamento. É quando então o Senhor vai escolher Abrão, um homem nômade, um homem que ainda não conhecia Deus. O Senhor não havia se manifestado a ninguém. Mas quando o Senhor então sonda o coração de Abrão, percebe nele a capacidade de amar, percebe em Abrão a boa vontade de ser justo, a boa vontade de fazer com que a sua vida não seja presa somente a si, mas ele é zeloso por aqueles que o rodeiam. E exatamente a Abrão que Deus fala, ele dá uma missão: tu agora se chamarás Abraão, para que represente a descendência que terás, numerosa como as estrelas do céu e as areias da praia. Ele, que até então nem filho tinha, de repente recebe do Senhor a promessa de uma aliança que o fará pai de muitos povos, de todos os povos, de muitas nações. Da sua descendência, promete o Senhor, virá a salvação, muitos reis virão de ti. E Abrão não coloca então empecilho algum, barreira alguma, não responde ao Senhor: não tenho tempo, ou não posso, como é que eu vou fazer isso, não acredito, isso é muito complicado, como nós muitas vezes fazemos. Sempre estamos a criar obstáculos àquilo que nos parece exigir demais. Abrão não, ele se lança nas mãos de Deus. Por isso agora seu nome é Abraão, para que seja realmente levada a sua memória a todos os povos, a todas as nações, o pai do povo de Israel, do qual nós, cristãos, descendemos na fé. Pois bem, Abraão dá início, ele que era um nômade, né, que não tinha um lugar fixo para viver, deixa-se agora conduzir pelo Senhor, dá início ao que chamamos congregar, o povo hebreu, o povo de Israel. E a partir daí, a aliança então, que era promessa, vai se tornando realidade. Como resposta, nós ouvimos do Salmo 104, o Senhor se lembra sempre da aliança. Mas sabemos nós, seres humanos, quantas vezes nos esquecemos dos propósitos que devemos ter com Deus. Quantas vezes os valores cristãos que foram sendo lançados, incutidos em nós, são colocados à parte porque uma tentação, um desejo parece ser mais forte ou mais importante naquele momento. Nós estamos passando uma situação muito difícil nessa quarentena que o mundo tem que enfrentar devido ao risco de morte pela Covid-19. E mesmo assim, há tanta gente ainda apegada às suas coisas. Se esquece da vida humana que se dá uma só vez nesta terra,
Deus não nos manda aqui de volta, porque Deus não é carrasco, não pune seus filhos e filhas. Uma só é a vida. Quantos não estão preocupados com isso? Não importa se o outro vai morrer ou vai sofrer, não importa se de repente vai acontecer comigo alguma coisa, principalmente quem acha ter poder, quem acha que tudo pode nesta vida, se esquece que de repente, numa situação pandêmica como esta, nem os recursos são suficientes. Quantas vezes o ser humano deixa tudo isso de lado porque esquece da sua aliança com Deus? E foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel, com a antiga aliança. Foram se esquecendo da aliança que o Senhor prometeu e tornou realidade através do pai Abraão. E é por isso que vem a nós o Messias, o Salvador, Jesus, o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o Messias. Vem para restaurar a aliança, ou podemos dizer, fazer uma aliança nova e eterna, que não mais depende apenas da vontade humana, mas continua se perpetuando por vontade de Deus. Mesmo que o ser humano dele se esqueça, o Senhor de nós não se esquece. Exatamente o que o Evangelho hoje nos narra. Narrativa do evangelista João, quando então Jesus é questionado pelos doutores da lei, mestres, que se sentem ofendidos quando ele anuncia uma grande verdade de fé para nós, filhos e filhas de Deus. Ele diz, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Mas, no entanto, os doutores e mestres da lei de seu tempo, os fariseus de um modo particular, e quantos ainda hoje no meio de nós, não compreendem essa verdade de fé. Estão apegados a esta vida do corpo humano, que vai se envelhecendo, vai se desfazendo, por mais que nós sejamos vivazes, cheios de dons e talentos que o Senhor nos concedeu, sabemos que tudo isso é passageiro, esta vida passa. Então Jesus não está falando da morte do corpo, essa ocorrerá inevitavelmente. Ele mesmo, o Senhor, permanece vivo enquanto natureza divina. Mas a natureza humana de Jesus vai chegar à morte. E da morte ressuscitará a Páscoa que nós tanto aguardamos. Mas eles não compreendiam isto. Como é que dizes que quem serve a Deus, crê em Deus, não verá a morte? Jesus está falando da morte eterna, do perder sua alma, do deixar que se mantenha vivo na presença de Deus. E ao não compreenderem as palavras de Jesus, querem apedrejá-lo. Primeiro o acusam. Você está possuído por um demônio. Quando Jesus, na verdade, está só dizendo o que é uma verdade de fé. Mistérios de Deus. Ação de Deus. Que não se limita a essa nossa mera condição humana, mas nos concede vida nova, vida eterna. Que triste seria se nós vivêssemos os nossos anos neste mundo e depois de tudo se acabasse, nada mais existisse, não é? Os existencialistas, como se fosse o fim. Para aquele que crê, a morte não existe. Nada mais é que a passagem desta realidade para a eternidade junto de Deus, na sua glória. Pois bem, Jesus diz então a eles: olha, eu venho da parte do Pai, eu conheço o Pai. E se dissesse que não o conheci, que não o conheço, eu estaria mentindo, como vós mentis. Vós dizeis que o conheceis. No entanto,
estáis longe dele, distante dele. Vós não vos entregais a ele. É por falta de confiança, por falta de fé, que não percebeis a vontade de Deus, a verdade de Deus anunciada a vós. Então quero dizer a você agora que acompanha-nos nesta celebração da Santa Missa: não se deixe atormentar pelo medo da morte deste mundo. Não se deixe atormentar pelo medo da doença, da perda disto ou daquilo. Preciosa, sim, é a vida que Deus nos deu, mas mais preciosa é a eternidade que Ele há de nos conceder. Vamos usufruir da vida aqui da melhor maneira possível, zelar pela nossa existência, pelo nosso corpo, pela nossa saúde, pelos dons e talentos, pelas conquistas que obtivemos e queremos obter, mas não nos apeguemos em demasia a nada disto, porque é momentâneo, é passageiro, é algo que faz parte de um tempo que há de passar. Mas a eternidade, a verdadeira vida, o Senhor Jesus Cristo nos concede pela sua ressurreição. Quando então eles dizem, olha, então quando você está dizendo que aquele que morre porque não conheceu a Deus, então estás acusando Abraão e os profetas? E Jesus diz, de maneira alguma. Abraão soube crer, soube confiar na vontade de Deus. Ele já contemplou o que Deus havia prometido tantos tempo antes, milênios antes, ele já pôde contemplar a promessa de Deus e crer nela. Por isso vive na glória do Senhor. Quanto mais aqueles que hoje puderem abraçar essa certeza, Deus nos chama a uma verdadeira vida junto dele. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus aqui prenuncia a eles sua eternidade. Ele é Deus conosco, é Deus presente no meio de nós. Ele é desde sempre e para sempre. Quem nele crê passará pela morte, morte desta vida, mas chegará à glória dos céus. Nós estamos bem próximos da Páscoa do Senhor. Que nós, na confiança que a fé nos concede, procuremos nos desapegar dos medos, dos pavores, das incertezas, não é? Não deixemos de forma alguma que a falta de esperança nos domine ou apague a chama de Cristo em nós. Olhemos adiante, o Senhor está conosco. Nós não estamos passando por essa batalha sozinhos. Ele permanece junto de nós. Ele é a força que nos impulsiona, é a luz que nos ilumina, é a graça que nos cura, Ele é a salvação que nos dará vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesse momento, quero pedir de um modo particular por todas as pessoas que têm passado dificuldades pela pandemia do Covid-19, o novo coronavírus. Que a calmaria de Deus traga para nós temperança, equilíbrio, confiança e nos deixemos conduzir por aquele que é o Senhor de todas as coisas. Nesse momento vamos ofertar ao Senhor pão e vinho que temos a plena certeza hão de se tornar corpo e sangue de Cristo, nosso Salvador. Que você se ofereça a si mesmo, a si mesma, a sua vida, sua fé, sua confiança, seus dons e talentos,
sua casa, seu trabalho, sua família, seus objetivos. Ofereça tudo agora diante de Deus. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Esta união do corpo, pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade de vosso Filho, que se dignou assumir nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira do trabalho do homem que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação. De coração contrito e humilde, seja, Senhor, esse sacrifício de tal modo oferecido, que vos agrade, Senhor nosso Deus. Lavai-me, Senhor, das minhas faltas, purificai-me do meu pecado. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício apresentado no altar seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, esse sacrifício para a glória do vosso nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com bondade este sacrifício, para que seja proveitoso à nossa conversão e à salvação de todo o mundo, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pela penitência da Quaresma, corrigis nossos vícios, elevais nossos sentimentos, fortificais nosso espírito fraterno e nos garantis uma eterna recompensa por Cristo Senhor nosso. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo todos a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu,
e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, eis o corpo e o sangue de Cristo. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Maurício e com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Heloísa Lose, Padre Orestes Gomes Filho, Manuel Tomás. Lembrai-vos de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Francisco de Paula, celebrado hoje na igreja, eremita, São Benedito, padroeiro desta nossa paróquia, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, onde quer que se encontrem agora, que cada um de nós, numa só fé, no mesmo Espírito que nos concede o Senhor, oremos como Cristo, o Salvador, nos ensina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança
aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos une. Então, nesse momento, meu irmão, minha irmã, tenhamos uma certeza conosco. O que nos une não é a presença física apenas, mas o mesmo e único Espírito que nos concede o Senhor. Então, onde quer que nos encontremos, estejamos unidos numa só fé. E que a paz do Senhor tome conta da nossa vida. Que a nossa confiança nele acalme os nossos males e nos faça instrumentos de paz para quem conosco convive, para aqueles com quem nos encontramos no dia a dia da vida. Mesmo a distância hoje, mantendo necessária, né, fisicamente, mas estejamos muito próximos pela fé. Esta união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo e Senhor nosso que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e vosso sangue que vou receber não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade sejam sustento e remédio para a minha vida. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Deus não quis poupar seu próprio Filho, mas o entregou por todos. Mas o entregou por todos nós, deu-nos com ele todas as coisas. Felizes os convidados para esta santa ceia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. O Senhor nos deu o seu Filho Jesus, não o poupou, nem da morte, para que todos, por ele, alcancemos vida e vida eterna. E com ele, tudo o que o Senhor pode nos conceder. Tudo pertence a Deus. Convido você a fazer agora a sua comunhão espiritual. Nada de tristeza por não poder estar nesse momento fisicamente presente, recebendo o corpo e sangue de Cristo. É hora agora de fazermos o que é preciso fazer. A vida exige alguns sacrifícios. Quando necessários, são agradáveis a Deus. Então façamos uma comunhão espiritual que nos una ao Senhor sempre. O que conta muito são nossas intenções. E das intenções, aquilo que nós fazemos no dia a dia da vida. Corpo e sangue de Cristo, não.
sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Tomai e comei. Fazei, Senhor, que conservemos num coração puro o que a nossa boca recebeu, e que esta dádiva temporal se transforme para nós em remédio eterno. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, purificai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora de minha morte, chamai-me, mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Benedito, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. São Francisco de Paula, rogai por nós. Aqui temos várias imagens da Virgem Maria. Não são santinhas, não, como algumas pessoas pensam ou às vezes denominam. Mas é a mãe de Jesus. É a mãe de Jesus, a Virgem Santíssima, única. Mãe do Senhor, que tantos títulos recebe mundo afora, para que nós compreendamos a ação de Deus. Maria jamais aparece por poder próprio. Milagre algum realiza, mas suplica a Deus para que nos conceda os milagres verdadeiramente necessários à nossa vida. Todas estas imagens representam a mesma e única Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. Então são formas de nós lembrarmos de Nossa Senhora. Os muitos títulos, as muitas aparições por dádiva de Deus a seus filhos e filhas. Oremos. Nutridos, ó Deus, pelo pão que nos salva, imploramos vossa misericórdia, a fim de que pelo mesmo sacramento que nos dais, como alimento neste mundo, nos leveis a participar da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Apenas 2 avisos. A partir de amanhã, nós estaremos divulgando a programação da Semana Santa. Então, a partir do Domingo de Ramos até a Páscoa do Senhor, os horários que teremos as transmissões para que nós estejamos todos em plena comunhão. Inclusive, num dos dias da Semana Santa, faremos um momento de ato penitencial para que cada um, se preparando interiormente, faça a sua confissão com Deus, para que de coração livre, de alma limpa, cheguemos à Páscoa do Senhor. Então, a partir de amanhã estaremos divulgando isso. E segundo,
eu peço a todos os paroquianos de nossa paróquia e a outras pessoas que de repente ajudam tantos lugares, às vezes ajudam revistas daqui, de lá, construírem templo num lugar ou no outro cada vez maior, nem todos tão necessários assim, que se possível ajudem também nossa paróquia, seja com o dízimo, você que é dizimista, ou com uma oferta. Pedimos, se você puder, se estiver em condições, toda ajuda é bem-vinda. A igreja está querendo ganhar dinheiro? Não, nós não temos, seria uma loucura querer nesse momento acumular dinheiro. Nós só temos que honrar aquilo que é próprio da igreja, seus compromissos sociais, trabalhistas, as taxas governamentais, além, acima de tudo, de ajudar os mais necessitados. Isso para a igreja é primordial. Não há como estarmos em paz se os nossos filhos e filhas estão sofrendo. Então, se você puder colaborar, a conta de nossa paróquia no Banco Bradesco, agência 0157, e a conta corrente 076-496, dígito 5. Agência do Banco Bradesco 0157, conta corrente 076-496, dígito 5. Arquidiocese, Paróquia São Benedito. Tá bem? O nosso CNPJ é 45-424-520-003347. Deus te abençoe, te conceda muito mais. O mais importante é que nós oremos uns pelos outros. Essa é a verdadeira entrega e partilha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que venha sobre vós, sobre a vossa casa, vossa família, sobre as pessoas todas que colocais em oração neste momento, a bênção de Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Que a paz do Senhor permaneça convosco. Demos graças a Deus. Tenha uma ótima noite. Deus te abençoe, te ilumine, que suas intenções sinceras e puras estejam no coração de Jesus, nosso Salvador. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.